Olá, muito boa noite. Começa agora mais um Hit Esportes e no programa de hoje vamos falar da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde os 3 primeiros colocados jogam fora de casa. O Corinthians pega o Internacional, o Fluminense joga contra o Vitória e o Cruzeiro vai pegar o Santos. Muito boa noite, Anderson Chene. Boa noite, Rogério Voltan, telespectadores do Hit Esportes. Final de semana se aproximando, ainda um rescaldo, da rodada trágica para o Atlético Mineiro, para o Avaí dessa quinta-feira. E no final do programa de ontem a gente falava, vai ser muito difícil segurar o Vanderlei Luxemburgo e realmente não deu. O Alexandre Calil fez o certo e com aquele discurso ainda otimista após esses meses todos no Atlético Mineiro, sem glória alguma, o Luxemburgo saiu literalmente com o rabinho embaixo das pernas. Agora fica a pergunta, será que ele vai conseguir levar o combo, que é nutricionista, auxiliar, massagista, todo mundo junto para outro clube? Eu acho que não. Acho que daqui para frente é só o Vanderlei Luxemburgo, viu? E olhe lá. E olhe lá, ainda tem que tomar cuidado, porque senão a coisa não... Porque o projeto, como ele gosta de falar, não vingou. Pois é, recebendo aqui nos estúdios do Hit Esportes, Eduardo de Menezes, da Rádio Transamérica, Rádio Record. Tudo bem, Edu? Tudo bem, Rogério, um prazer estar aqui, Muito obrigado pelo convite, feito. Boa noite aí ao Chene, a todos os telespectadores. Pois é, pegando um gancho no que disse o Anderson Chene, eu acho que o Vanderlei Luxemburgo já deu um grande passo para melhorar ou afirmar que precisa se reciclar. Talvez ele não leve tantos profissionais quando for trabalhar numa outra área, enfim. Eu espero que o Vanderlei melhore, porque ele, pensando apenas em futebol, é um excelente treinador, Rogério. Pois é verdade. Vamos falar muito do Vanderlei Luxemburgo, mas antes da gente falar da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e também do Vanderlei Luxemburgo, vamos terminar a 24ª rodada com 2 jogos nesta quinta-feira. O Fluminense venceu o próprio Atlético Mineiro e o Vitória também venceu lá no Barradão. Escanteio bem batido por Conca e de cabeça o zagueiro Leandro Eusébio fez 1-0 para o Fluminense. O empate do Galo veio com esta bela cobrança de falta de Daniel Carvalho. A bola foi no cantinho. Lateral Carlinhos de fora da área ampliou para o Fluminense. Repare que a bola quica e acaba atrapalhando o Fábio Costa. Mais um zagueiro do Flu fez de cabeça. Gum, 3-1. Carlinhos, olha ele de novo aí. Tabela com Washington e faz o segundo dele. O 4º do Fluminense na partida. E o golpe de misericórdia veio nos acréscimos com Marquinho. Final, Fluminense 5, Atlético Mineiro 1. Egídio fez boa jogada, Renan rebateu e Júnior aproveitou para fazer 1-0 vitória. Bom, e com esta rodada, então, o Corinthians continua na primeira colocação com 47 pontos. O Fluminense não deixou o Corinthians aí avançar muito na tabela. Está agora apenas 2 pontos atrás, Fluminense com 45 pontos. Em terceiro colocado, o Cruzeiro com 44. Aí vem em quarto, Botafogo, o Internacional, o Atlético Paranaense. E lá embaixo na tabela, o Avaí seria o primeiro a não cair, está na 16ª posição. Aí sim, os que estariam na zona de rebaixamento. Atlético Goianiense com 23, 18º Atlético Mineiro com 21, 19º Goiás com 21 e 20º Grêmio Prudente com 17 pontos. Falando um pouquinho agora desse Fluminense e Atlético Mineiro, Anderson Chene, o que você achou? O Fluminense jogou tanto assim ou já era um esquema, de repente, com jogadores já para derrubar o Vanderlei Luxemburgo? O Luxemburgo falou até na entrevista que o ambiente, o relacionamento dele com os jogadores era o melhor possível. Que realmente não deu certo o projeto dele, que ele não está em decadência. Foi até perguntando, mas está em decadência? Não, são coisas do futebol. Não deu certo, literalmente não casou. Mas o time teve 2 jogadores expulsos quando estava 3-1. Foi o primeiro jogador expulso, que foi o Alê, merecidamente. E o Diego Souza, hein? O velho Diego Souza, aquele mesmo que deixou o Palmeiras de uma forma muito ruim, continuou péssimo no Atlético Mineiro, foi expulso também, e aí não teve jeito. Com 2 jogadores a menos, 5-1, culpa caiu sobre o treinador. O que eu gostaria de falar aqui, voltei, é o seguinte: o Luxemburgo saiu disparando para todo mundo. Ah, imprensa mineira. Para mim não tem esse negócio de imprensa mineira, carioca, imprensa paulista. É imprensa. Ninguém é bairrista. Às vezes um colega ou outro pode puxar um pouco mais a sardinha. Mas o que foi mais dado para o Vanderlei foi tempo
para que ele exercesse o seu trabalho. Ele não pode falar, mas foi uma pressão da imprensa, um complô, entendeu? Criar fantasmas. Não. A imprensa, nós aqui mesmo falávamos. Vanderlei, só dá tempo, vai encaixar, tal. Não encaixou. Então não pode falar isso. Ele tem que assumir que realmente o trabalho que ele fez não deu certo e que ele foi incompetente. Ele contratou um monte de jogador, que ele pediu para o presidente. Não deu certo e agora saiu. Então não venha jogar a culpa em cima da imprensa, não. É só olhar para o espelho, como disse o Menezes, vai fazer uma reciclagem, dar um tempo, de repente, na carreira. Ele pode voltar a ser o técnico campeão. Mas, é claro, a imagem dele ficou arranhada com essa passagem no Atlético Mineiro. Edu, antes de passar a palavra para você, vamos ver um VT aí do Vanderlei Luxemburgo e alguns números nessa passagem aí do Vanderlei Luxemburgo pelo Atlético Mineiro. Vanderlei Luxemburgo não é mais o técnico do Atlético Mineiro. Ele foi demitido pelo presidente Alexandre Calil ainda no Executivas. Edu, o que me chama a atenção aqui é o seguinte, eles saíram, né, 17 jogadores e ele trouxe 15 jogadores. Quer dizer, o Luxemburgo fez o que quis e o que não quis ali no Atlético Mineiro, mesmo assim não deu certo. Não deu certo porque às vezes não dá liga e tem mais. Eu acho que o treinador, ele sente que perdeu um pouco o comando. Na verdade, o que a gente tem que citar é o seguinte, o Vanderlei Luxemburgo, ele é um técnico que, quando ele pensa apenas no futebol, é um excelente profissional, disse aqui. E se você for pegar no papel o time do Atlético Mineiro, não é ruim. Tem bons profissionais ali. Profissionais que são experientes e que jogariam ao lado dos menos experientes e conseguiriam fazer um bom time. Só que, isso eu tenho até conversado com alguns jogadores que estavam lá e estão nesse momento no Atlético Mineiro, e alguns passam que o Vanderlei ele trabalha muito na questão da motivação. E alguns jogadores já trabalharam com o Vanderlei. Então, a motivação aí não pega tanto para alguns jogadores que já trabalharam com ele. Então, pode ser isso a grande explicação aí para o Vanderlei não ter dado certo. Por exemplo, se o Vanderlei vem para um São Paulo, eu acho que ele daria certo porque ele estaria mais motivado ainda. Mas o Vanderlei, não a comissão. O Vanderlei, isso, exatamente. Não adianta trazer todo mundo, não. Tem que trazer. Tem que vir o Vanderlei e o Antônio Melo, que é o auxiliar, o preparador físico dele. E era mais ou menos essa a conversa que ele tinha com o São Paulo, né? Mas outro detalhe também do Vanderlei Luxemburgo é que se ele vai para algum outro time, tem que ir o técnico, não com aquele famoso manager, né? Ou então ele querer contratar tudo quanto é jogador, indicar jogador, acaba trazendo jogador aí que nem sempre acaba dando certo. Você pode até indicar, Boltan. Geralmente um treinador ele tem que ser ouvido pelo presidente do clube. No São Paulo, a conversa é ao contrário, que o presidente tem que ouvir mais o treinador. Ele contratou de baseada, não ouviu o técnico e deu no que deu. Então tem que ter um entrosamento do treinador com o presidente, mas não tanto entrosamento como houve nessa reformulação do Calil com o Vanderlei Luxemburgo. 3, 4, 5 nomes, beleza. Agora, trazer 15 e o time não engrenar? Vamos fazer o que agora? A folha salarial está lá em cima. O Vanderlei acho que não fez a mesma coisa que o Dorival, não. Abriu mão de multa. Também não sei quanto que é a multa. No mínimo, metade ele vai querer receber. Ele foi mandado embora. Está no contrato, manda embora, rescinde. Tanto que tem um monte de presidente aí que está pagando o salário de treinador de um ou outro treinador, ou nem está pagando. Tem um monte de treinador aí para receber de um monte de gente. Então, o que o Vanderlei tem que fazer agora? Repensar a carreira. Tem treinador que, com todo respeito ao pessoal do Norte, do Nordeste, ele começa a carreira bem, de repente no Sul, tem um pico no Sudeste, fica rodando o Sul, Sudeste, quando vê que não tem mais mercado, vai dirigir o Sport, vai dirigir o Bahia, vai dirigir os times do Norte e Nordeste. Para o Vanderlei hoje dirigir um Sport, não é difícil. Mas para ele dirigir um São Paulo, já é difícil. A pressão é bem maior, né? Bem maior, bem mais complicado. E para ele dirigir um Sport, eu acho que sem demérito nenhum o Nelsinho Batista foi campeão brasileiro, fez bom trabalho no Sport, foi campeão até da Copa do Brasil. Às vezes um recomeço muito bom. Mas a carreira do Vanderlei ficou arranhada. É complicado. Eu acho que só tem um o Edu falou o seguinte, não, traz o Antônio Melo. Tem um Carlinhos Neves, que é preparador da seleção brasileira hoje, está na comissão técnica do Mano. Tem o Milton Cruz, que é auxiliar técnico. No São Paulo hoje, não cabe nem o Antônio Melo, que é um bom profissional. É um bom profissional. Eu acho que nenhum profissional desaprende futebol. Acho que é difícil. Mas se a gente pegar aqui dois exemplos que são clássicos e a gente vê isso no futebol de hoje. Leão e Vanderlei Luxemburgo, profissionais vitoriosos, não desaprenderam, só que pararam um pouco no tempo.
O Vanderlei, o Leão por ter conceitos que são mais sólidos e para ele não deveriam mudar a todo instante, e o Vanderlei Luxemburgo por isso, pelo que eu disse. Às vezes você começa a pensar em querer ser manager, contratar, e você acaba perdendo um pouco a noção. Se você quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo, você não vai fazer tão bem como se você se dedicasse apenas a uma. Então, eu acho que essas são as explicações para a gente observar o caso do Vanderlei e o caso do Leão. Mas são excelentes treinadores. Agora, precisam ou passar, né? Eles devem passar por uma reciclagem ou, de repente, rever conceitos. Eu acho que isso não tem saída. Eu acho que para o Leão, hoje, acabou o mercado de futebol, que ele já perambulou lá pelo Norte e Nordeste. E também já acabou, já esgotou. Seria um bom gerente, supervisor, coordenador, seria um bom profissional. O Zico foi comentado que poderia ir para Portugal. Se aparecer uma boa oportunidade para o Zico, que agrade, o Zico está chateado com alguns dirigentes lá do Flamengo, o pessoal da oposição, por que não a Patrícia Amorim chamar o Vanderlei para substituir o Zico? Claro, hipoteticamente falando, aqui uma suposição, se o Zico não continuar. O Vanderlei cairia como uma luva. Ele quer ser presidente no Flamengo. Agora, o Rogério, o Chene e telespectadores, há quem duvide já da capacidade do Felipão. Dizendo que o Felipão, olha, não está bem. O Felipão parou, os conceitos do Felipão não dão mais certo. Eu falo aqui brasileiro. Que no ponto corrido ele não manja nada. Então, quer dizer, isso é para ter ideia que o treinador ele precisa mudar a todo instante. Não adianta. O Dorival não foi demitido, não esqueceram dos 2 títulos que ele conquistou no passado recente. Então, o trabalho do treinador passado é difícil. Nem tão tanto distante, assim, né? é. Exatamente. E tem outro nome, viu, Voltamos? Ele falou do Dorival Menezes. A gente sugeriu aqui, se você quiser um técnico linha dura e serve para o Atlético também, contrata o Antônio Lopes. Agora, para o Santos, se for para agradar o menino mimado, tem o Geninho. Ele é de Santos, tá lá. Chama o Geninho. Mas o negócio do Lopes é que vai a dona Elza, né, que é a mulher dele, ela põe a ordem lá, porque ela faz reunião com as mulheres dos jogadores. A dona Elza ela é uma que... figura. É sério, no Corinthians ela fazia isso, Corinthians campeão brasileiro, reunião com os jogadores, né? Os jogadores faziam reunião com o Antônio Lopes e as mulheres, as esposas, com a dona Elza. E a dona Elza é a mulher do delegado. Você acha que pro Atlético Mineiro a solução seria a dona Elza? Não, a dona Elza não, mas o Atlético Mineiro deveria ter um treinador pulso firme. Seria o Antônio Lopes, bom nome? É um bom nome, é um nome que está aí. E se reciclou o Antônio Lopes. Pouco tempo a gente dizia que o Antônio Lopes tinha parado no tempo. É verdade. O Alexandre Calil, que é o presidente do Atlético Mineiro, disse que um dos nomes seria de Dorival Júnior, mas ele falou que não seria a única opção. Mas a opção mesmo não tem muito no mercado. Tem o que a gente falou agora, Antônio Lopes, tem Dorival Júnior. Tem o Estevão Soares, está parado. Eu gosto do Estevão, acho ele um bom treinador. A gente acompanhou muito aqui quando trabalhou, inclusive para vir aqui no Hit Sports, o Estevão Soares, tem o Mário Sérgio. Aí vão algumas apostas, vai depender do perfil do presidente, o homem que paga. Tira aí nomes que estão disponíveis, não que estão lá fora. Lá fora tem... O Tite está onde? Está parado? Está parado. Está parado? Eu acho que ele está no Japão. Está no Japão? Mas tem um detalhe que é interessante a gente lembrar que às vezes você casa um treinador e o treinador dá certo num time. Né? Por exemplo, o Cuca, quando acertou o Cruzeiro, eu apontava o Cruzeiro numa queda, porque eu não acho o Cuca um excelente treinador. Né? Mas emplacou, acertou o time. Então... O Hélio dos Anjos no Goiás. Chama o Hélio dos Anjos no Goiás. Quem mais? Tem vários treinadores aí bons. Agora tem que apostar em novos talentos. A gente está falando muito de Leão e Luxemburgo. Eles pararam no tempo, surgiu um tal de Mano Menezes no 15 de campo bom. Hoje ele é técnico da seleção brasileira. E os dois continuam parados, juntos. Né? Tem que dar oportunidade para os novos talentos. Eduardo Menezes adora o trabalho do Caio Júnior. Eu gosto do Caio Júnior. Ele adora trabalhar. Só ele que adora. Não, eu gosto. Sim. Pergunta o persegue o Caio Júnior, mas eu gosto. Pergunta para o torcedor do Palmeiras e para o torcedor do Flamengo o que ele acha do trabalho do Caio Júnior. Excelente, está naquela linha do Ricardo Teixeira. É aquela boa pessoa. E onde estaria Caio Júnior? Está no Catar. Está ganhando dinheiro. Tá ganhando dinheiro. Seria um bom nome para o Santos. Mas aí teria que pagar aquela... Caio Júnior. O Santos deve buscar Abel Braga. O Santos deve manter o Marcelo Martelotti até o final do ano e aí buscaria Abel Braga, que é a primeira opção, Paulo Autuori a segunda opção e a terceira opção, Celso Roth, que é muito difícil sair do Internacional, mas é um nome que agrada, por exemplo, a diretoria do Santos. Falar muito aí mais do Dorival Júnior do Santos e também da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos por um rápido intervalo e a gente volta já.